e oficialmente agradecer a Alice, né, por ter cedido esse tempo para estar aqui conosco. Tudo que eu vi ontem teu, que eu pude, né, ver, gostei bastante e tenho certeza que vai ser uma noite muito prazerosa e rica para nós. E obrigada, Maristela, por ter feito esse convite. Vai ser muito sensível a nossa noite, certamente. Fica Bom, à muito vontade, Maristela. boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer muito, né, a liberdade que a Mara me deu para fazer o convite e agradecer muito a Alice, mas eu estou bem feliz porque estou vendo que a Alice já está em casa, né? É, Bom, então, a Alice Fátima Martins é doutora em Sociologia, mestre em Educação, é professora titular na Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás e bolsista de Produtividade em Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de CNPq. Sendo professora, aprende mais do que ensina. Sendo pesquisadora, desaprende o que antes supunha saber. Achei muito bonita a bio que ela me enviou. E aí, a partir dessa bio, e como foi muito sintética, eu resolvi fazer uma surpresa para todo mundo e convidei o Everson para falar da docência da Alice e como isso foi importante para a mudança que ele fez de área de trabalho. Então, eu vou passar a palavra para o Everson, ele vai fazer uma fala curta, depois eu passo a palavra para a Alice. O Everson, com você. Olá, boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Conseguimos. Tá? Então, eu sou o Everson Gomes de Oliveira, sou natural do Maranhão, porém tem um bom tempo que eu já moro aqui em Goiânia. E o ponto principal de eu ter vindo para Goiânia foi a minha formação em arquitetura e urbanismo. E atualmente eu não trabalho com arquitetura e urbanismo, eu trabalho em um ateliê de noivas, então eu migrei totalmente da área da arquitetura e urbanismo para o design de moda. Atualmente, eu sou pós-graduando em uma pós do Senai CETICT, que é voltada para gestão e planejamento de modelagem, com foco em alfaiataria industrial. E por que que eu fiz essa migração? Bem, desde sempre eu sempre fui muito apaixonado por moda, por tecido, por fios. E durante a faculdade de arquitetura, em certo tempo, lá pela metade do curso, eu percebi que aquela área da construção civil já não era mais para mim. Então, durante terapia, durante muitas conversas com a minha terapeuta, ela falou: você vai ter que procurar uma forma de se achar no mercado de trabalho, de se achar como pessoa, de se achar como aluno nesse curso que você está fazendo. E a minha opção, a escapatória, entre aspas, para isso foi ter entrado em matérias fora da minha grade curricular. E as primeiras matérias que eu peguei fora da minha grade curricular foi Oficina dos Fios com a professora Alice, Introdução à Modelagem com a professora Maristela e Introdução à Costura Básica com o professor Adair. Então, a partir dessas três pessoas, várias portas e um caminho que eu sigo até hoje foram graças a essas três pessoas. Então, hoje eu digo que eu estou na área de design de moda, que eu sou apaixonado por moda por conta dessas três pessoas que me fizeram, que me abriram a mente para caminhos diferentes do que eu estava seguindo antes. E eu sou muito grato a isso, primeiramente, principalmente a professora Alice, a professora Maristela, porque até hoje eu carrego esse carinho especial, esse carinho imenso pela docência que elas tiveram durante as matérias que eu peguei com elas, porque foi isso que me construiu como profissional que eu sou hoje atualmente, trabalhando com moda. E partindo um pouco sobre memórias afetivas que eu tive durante a matéria de Oficina dos Fios, foi uma coisa incrível, porque lá eu aprendi a bordar, aprendi a fazer crochê e aprendi a tricotar. Por mais que a professora Alice
não ensinasse o tricô, mas ela sempre falava, ela sempre instigava a minha curiosidade para correr atrás de aprender o tricô. E hoje são coisas que eu uso no meu trabalho, tanto dentro do ateliê como fora do ateliê. E isso é uma memória afetiva que eu tenho, são técnicas que ela me ensinou lá atrás e que eu carrego até hoje. E durante as aulas, ela tinha sempre esse respeito ela tinha sempre esse respeito, ela tinha sempre esse cuidado em acompanhar a dificuldade de cada um. Eu, por exemplo, eu tinha muita dificuldade em crochê. Isso era uma coisa muito difícil para mim. Mas ela relutava, relutava, até que um dia eu aprendi a fazer uma florzinha minúscula. Eu acho que até hoje eu tenho ela, só que eu não achei. E sobre o bordado foi uma experiência incrível. Eu tenho até alguns exemplos aqui, vou mostrar mais para frente. E eu tenho muito essa coisa de guardar memórias afetivas de pessoas que me marcam muito. E esse cuidado que a professora Alice teve durante essas aulas em ter sempre muita paciência, ter sempre muito cuidado ao ensinar, trazer experiências diferentes para a gente, foi o que me despertou muito aquele start assim de tipo, opa, isso aqui é uma coisa que eu posso incorporar na minha vivência, que eu posso trazer para o meu futuro como profissional. E é isso que eu trago hoje em dia. Então, o curso de arquitetura não foi 100% jogado fora, não foi 100% invalidado por eu estar em outra área de atuação. Muito pelo contrário. Ela me abriu portas que hoje eu percebo que eu percebo que foram muito importantes e que hoje eu agradeço muito pela minha formação em arquitetura, por ter entrado no curso de arquitetura e por ter conhecido pessoas que me fizeram esse start, me fizeram ter essa luz de mudança de área profissional. E isso foi uma coisa incrível. E até hoje eu lembro com muito carinho das aulas durante a tarde na FAV, durante os encontros com convidados que ela trazia, e foi uma coisa muito incrível. E eu tenho uma lembrança muito especial também, que hoje em dia eu gosto muito de Damasco por conta da professora Alice. Eu comentei com a Maristela hoje em um áudio que eu tenho essa lembrança pequena, assim, pequena, mas muito importante, de que eu passei a comer muito Damasco depois que a professora Alice trouxe para a aula uma bandejinha de damasco. E eu olhei assim, eu, não vou comer. Mas ela falou, coma, e eu comi. E pronto. Isso é uma lembrança afetiva que me marcou até hoje. E tem alguns materiais que eu fiz durante as aulas dela que eu tenho guardado aqui, e tem umas peças que eu produzi logo em seguida. Então, a minha fala é mais sobre isso, sobre agradecer por eu ter tido oportunidade de conhecer pessoas que são muito especiais e que me lembram de como eu deva ser um bom profissional, de como eu tenha que ser um bom profissional, um profissional que seja também, que respeite o espaço do outro, que tenha paciência ao ensinar a outra pessoa, que tenha muito carinho, que tenha essa coisa do afeto como ponto principal, principalmente no âmbito de trabalho, no âmbito familiar, no âmbito educacional. Então, esses aprendizados me marcaram e me marcam muito ainda, porque eu lembro da minha trajetória com muito carinho. Então, eu agradeço muito pelas aulas, agradeço pelas técnicas, e eu vou mostrar agora uns trabalhos que eu fiz durante as aulas e depois das aulas. Eu vou só desconectar aqui o carregador rapidinho. E Então, esse aqui foi um dos primeiros bordados que eu fiz em uma das aulas. Eu acho que eu nunca mostrei para a professora Alice, mas foi uma das primeiras atividades que eu fiz em casa depois das aulas. E esse aqui esse aqui eu peguei um tutorial na internet e fiquei treinando. Eu passei horas nisso aqui para poder chegar nesse resultado de várias folhazinhas. E até hoje eu tenho muitas dessas linhas que eu comprei para as aulas da professora Alice. E esse é um gatinho também que foi feito como teste das aulas também. E atualmente eu tricoto muito, então eu uso muito o tricô como desculpa de escape quando eu estou muito estressado, quando eu estou com raiva do mundo, eu vou fazer um tricô, vou costurar, vou modelar. E esse foi um colete que eu fiz, e eu gosto muito dele, ele é muito maravilhoso. E por que que eu aprendi isso? Porque a professora Alice soube instigar a minha curiosidade para poder aprender. Eu já tinha muito interesse por tricô, mas
depois das aulas com a professora Alice, minha cabeça fez assim, puf, eu vou aprender tricô, tenho que aprender, é questão de honra eu aprender tricô. E esse aqui é um colete, não vai estar bem para mostrar direitinho, mas ele tem um ponto bem bonitinho, bem aberto. E eu acho que é isso. Só tenho a agradecer imensamente por Maristela e professora Alice terem feito parte da minha formação como profissional, como pessoa. E eu lembro com muito afeto dessas aulas e desse período que eu tive durante a faculdade, porque esse foi o período que mais me marcou na faculdade. É um momento que eu não esqueço jamais. Então, eu só tenho muito a agradecer por terem feito e fazem ainda parte da minha trajetória como profissional, como aluno, como pessoa. E é isso. O Everson, muito, muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço, Também me senti homenageada, mas achei lindo o depoimento que você fez sobre a professora Alice. E agora eu passo a palavra para ela, que deve estar emocionada. Obrigada. Maristela, como é que você faz isso comigo, Everson? Que saudades! Que coisa mais linda! Eu acho que eu não tenho mais nada para falar, não, Maristela. Claro que Assim, eu não tenho, ele já falou, mas eu pensei, ai, que coisa boa que é o Everson que está falando isso, porque eu ia tentar falar uma coisa nessa direção. Ah, pronto, eu não preciso mais falar, não. Tá, pronto. gente, minha prof vai me crucificar. Ah, não, estou brincando. Mas realmente, o Everson, muito obrigada por seu relato, por reencontrar você aqui. Estou muito emocionada, de fato. Obrigada, Maristela, por fazer esse reencontro, né? Aqui. Bom, agora, tentando me recompor um pouco, né? Eu quero dar boa noite a todas as pessoas que estão aqui conectadas, as pessoas com quem eu já falei, enfim, quero agradecer imensamente pelo convite, Mara Rúbia, Maristela, para poder falar desse espaço, né, da Oficina dos Fios, que para mim é tão caro. E aí, de repente, eu ouvindo o Everson falando, e penso assim, porque para mim também esse espaço é essa efervescência também, sabe, Everson? Eu fico tão movida quanto você também, entendeu? Então, isso para mim é muito especial, pode ter certeza disso. Então, muito obrigada pela possibilidade de eu também fazer esse relato aqui para vocês, compartilhar algumas coisas. E eu também tinha preparado uma surpresa, agora a surpresa que eu preparei ficou assim bobinha, ficou bem para lá. Eu vou contar para vocês agora. Eu posso compartilhar um PowerPoint que eu tinha preparado aqui? Será que eu consigo? Só um instantinho que aí eu vou te colocar isso. Ah, tu consegue. Ela vai morder. Tu já tá Consegui? fazendo Já certo. tá? Não Deu? tá? Já Depois? deu. Já deu. Não precisa nem botar É que eu esqueci que empurrando. tem um som que eu estou ouvindo. Tá ok. Eu esqueci que no Zoom ele vai cortar um pedacinho, né? Pessoal, tem que deixar mudo o celular de todos. Ok. Fica faltando uma parte no Zoom, às vezes corta um pouquinho do slide, tá? Enfim, mas o slide é mais para nos orientar um pouco, e eu não me perder tanto, ainda mais agora, com esta emoção, né? Com que eu fui presenteada. Muito bem. Eu fiquei brincando um pouco com a coisa que inspira o seminário, né? Dessa coisa do desenhar, levar a mania para passear. E também a partir daí por uma coincidência, né, que eu tinha programado para as minhas aulas de uma outra turma da semana passada, que é o que eu vou contar para vocês. E aí eu trouxe esse poeminha, que é um poeminha, um texto muito singelo, que eu produzi em 2007, quando a gente fez uma intervenção num muro que estava com os rebocos caindo, e a gente foi tecendo em cima daqueles rebocos, né? E aí eu acabei produzindo esse textinho, que era um pouco para contextualizar, né,
aquela produção, que é uma coisa que vai mais ou menos por aí. Mãos amarram, soltam, enlaçam, contam, cortam, refazem, tecendo intenções, né? Com fios que prendem, sufocam, ligam, soltam, seguem, perdem-se, tecidos, redes, conluios, frágeis teias, tramas impermanentes, conformando os tecidos do viver. Eu acho que a gente pensa um pouco essa coisa dos fios e das formas como a gente vai fazendo esses tecidos todos e essas relações todas, pensando a própria vida, né? E aí, pensando também, o desenhar é levar uma linha para passear, nesse semestre eu estou com uma turma de produção artística, e no início do semestre eles enfatizaram duas coisas no nosso ponto de partida para a gente pensar a projeção do que seria o semestre. Uma é que são todos estudantes de artes visuais que desenhavam, que gostavam de desenhar antes de entrar para o curso. Muitos foram para o curso porque gostavam de desenhar, e agora, já se encaminhando para a finalização, eles constatam que eles pararam de desenhar, ou que pelo menos diminuíram muito a sua disposição para o desenho, né? Então, essa foi uma questão que foi meio que recorrente no relato deles. A outra é que, em função da pandemia, muitos ingressaram, né, em 2020 e 2021, então não tinham muito, não estabeleceram uma relação de pertencimento com o espaço da universidade. Ainda que a gente já tenha retornado há um ano para o presencial, eles ficaram muitos com uma relação muito formal, indo direto para a universidade, para a sala de aula onde tinham aula, e depois indo embora, né? Então, como é que eu vou fazer para aqui? Então, eles acabaram se ressentindo, né, deste vínculo com os espaços. Então, nós juntamos as duas coisas, o desenho com a questão do espaço da universidade, e eu propus a eles para levarmos a linha para passear na universidade. E aí a gente montou, então, esse roteiro, cada qual escolheu um ponto nas cercanias da faculdade, para apresentar, ou seria para apresentar para os colegas, ou para contar, é um lugar que eu tenho uma relação com ele, ou algum lugar que eu não conheço, que eu queira conhecer. Então, a gente partiu desta palmeira aqui, a gente amarrou a linha ali nessa palmeira, e fomos fazendo um percurso, caminhando todos juntos. Não sei se vocês conseguem ver, aqui tem um rolo de barbante vermelho na mão do Alexandre, está aí agora mais visível, né? Então, ele escolhe esse primeiro ponto, que é um lugar que tem um brete, onde se faz o manejo com o gado, com as vacas e os touros que estão sendo parte das pesquisas, e aí eles estavam impressionados, porque não sabiam por que o gado tinha aquele tampão no ventre, né, no vazio ali, e aí ele quis ir para lá, para a gente entender o que acontecia com o gado e tudo mais. Ficaram todos muito sensibilizados, né, de saber daquilo que eles ficam com o ventre aberto para fazer os experimentos, enfim. Dali a gente foi, dali já outra pessoa assumiu o fio, né, e nós fomos para uma outra área, que é uma área que não tem trânsito de público, mas os alunos ficam ali, que eles chamam de beco, né? Eles ficam grafitando, ficam conversando e tal. Eu acho que tem gente aqui presente que já deve ter frequentado o beco também, não sei, né? Depois dali fomos para o auditório da biblioteca, que é um auditório extremamente interessante, que os alunos tinham curiosidade de saber como é que funcionava. Então, nós fomos passeando pela cercanias, mas, na verdade, a gente caminhou mais de 2 quilômetros, sempre deixando este rastro, levando a linha, né, pelo bosque, por outras intervenções, fomos até a reitoria, ao estacionamento, um pé de jacarandá mimoso entrou no circuito, e depois nós retornamos para a FAV, não sei se vocês conseguem ver, aqui ainda tem um novelo amarelo na mão da última pessoa que participou, e a Margarida produziu, então, um mapa do nosso percurso. Cada alcinha desta é um dos pontos, né, que foi
escolhido por um dos participantes para fazer a condução da linha, né? Então, e aí eu falei assim, deixa eu contar isso, né, dessa coisa da frase do Paul Klee, que é atribuída a ele, enfim, e como que essa coisa dos fios entram, né, na forma como eu penso essas relações, que é muito além da ideia específica, e eu gostei demais do seu depoimento, Everson, por conta exatamente disso. A questão não está necessariamente num domínio técnico ou numa expertise de uma técnica que vai trabalhar com os fios, mas exatamente do estabelecimento desta relação, da possibilidade do trabalho com fios para pensar a relação com o mundo, né? A relação com as outras pessoas, os relatos, os depoimentos, enfim. E aí, esse foi um exercício que não foi na oficina dos fios, mas que reporta esta relação. Em 2011, eu acabei oferecendo a disciplina Oficina dos Fios para uma turma da licenciatura em Artes Visuais EAD, na modalidade EAD. E foi um desafio muito grande, obviamente. Como é que eu vou trabalhar com essa coisa que requer uma relação de proximidade, de interlocução e tudo mais, na modalidade à distância? E aí, para isso, eu acabei produzindo um livro cujo título é isso, né? Tramas artísticas, práticas artesanais e experiências estéticas contemporâneas, para pensar um pouquinho essas relações, e, de alguma forma, esse livro acabou fazendo uma síntese até aquele momento desse recorrido, que eu vou compartilhar parcialmente com vocês, porque é só uma parte, né? Só um dos percursos. Talvez a primeira questão que me mova para a proposta da Oficina dos Fios é o exercício de pensar e tentar exercer uma crítica, né, a esta cisão que se estabelece a partir do Renascimento, na instauração da modernidade, entre arte e artesanato. E como que isso ainda permanece até hoje, né, como uma estruturação de hierarquias de poder, econômica e tudo mais, e que vai se traduzir no plano do simbólico entre aquilo que é considerado importante como arte e o artesanato como alguma coisa que tem menor importância e menor valor simbólico e menor valor monetário também, né? Eu gosto muito de pensar num autor argentino que se chama Colombres, né, que fala isso, que existe um pequeno círculo das coisas muito importantes, que se chamam arte, e o grande círculo das coisas desimportantes, que se chamam não arte, né, e as artesanias fazem parte desse grande círculo, que são as coisas que me chamam a atenção e que me encantam desde sempre, né? Então, a partir dessa tentativa, desse exercício de crítica a esta cisão e a essa estrutura hierárquica, né, que se estabelece, eu tenho me debatido com uma ideia, uma noção que eu tenho chamado de poética da solidariedade. Eu não vou me estender muito com essas questões mais teóricas com vocês, mas esta noção, e pelo menos as tentativas de pensar uma noção em torno disso, que tem sido a base para a organização e o funcionamento da Oficina dos Fios, né, entre outras coisas. E nessa perspectiva, né, a Oficina dos Fios, orientada por essa ideia de uma poética da solidariedade, que eu nem tenho certeza também muito desse nome, né, mas pelo menos até aqui é o que tem me contemplado em alguma medida, eu desloco, né, eu proponho um deslocamento da experiência estética e da poiesis, né, dos processos de criação, do objeto em si, do artefato em si, para as relações entre as pessoas, né? Esta é a ideia, então, de pensar como nós podemos compartilhar espaços, né, construir espaços de partilha, espaços de comunidade, em que a experiência estética e a poiesis façam parte das relações estabelecidas ali. E o produto, os artefatos que são produzidos, decorrem dessa natureza das relações ali estabelecidas.
Ou seja, eles vêm como resultado, né? Não é dizer que o que importa é o processo e o produto é o que menos importa, não. O produto também importa, mas ele decorre da natureza de uma relação estabelecida ali em comunidade. Mais ou menos nessa direção, eu também estou ensaiando, eu também estou pensando e fazendo experimentações, e a Oficina dos FIOS é um território, então, em que eu vou fazendo essas tentativas para pensar e para verificar o que funciona e o que não funciona. Obviamente que essa coisa dos fios e do bordado e do crochê comigo vem desde a infância, né? Como muitas vezes acontece, sobretudo com as mulheres. Mas ouvindo o Everson também falando, né, foi extremamente interessante, porque nunca ninguém me ensinou a bordar, nunca ninguém me ensinou a fazer crochê, e aí eu sempre fui tentando e fui inventando, né? De alguma forma dizer assim, eu queria fazer uma coisa assim, então como é que eu posso fazer uma coisa assim? Aí eu vou e invento uma forma de fazer. O mesmo, né, para o crochê. O crochê foi muito engraçado, porque eu observava uma senhora fazendo crochê e inventei de fazer. Aí eu descobri como é que fazia o círculo, né? Os primeiros eram uns cones, né? Assim, aí depois eu fui descobrindo como é que eu fazia para ele ficar plano. Mas eu queria fazer quadrados, e eu não conseguia fazer quadrados. Aí alguém um dia me explicou a geometria do quadrado, né? Eu compreendi aquilo, fiquei achando tão incrível, que aí eu saí fazendo triângulo, pentágono, hexágono e tal, né? Assim, experimentando essa coisa das formas geométricas. Então, de alguma forma, né, quando eu penso a Oficina dos Fios, eu também penso em termos de estratégia metodológica, não necessariamente eu ensinar uma técnica específica ou a expertise das técnicas que eu sei que não são tantas, mas da gente estabelecer um território, um lugar onde a gente pode tecer, bordar, alinhavar, viver, e descobrir, inventar formas para executar aquilo que a gente quer executar nesse âmbito. Obviamente que eu disponibilizo as ferramentas que eu tenho, né, para que a gente possa ter isso como ponto de partida. Sempre o plano de trabalho vai ser construído conjuntamente ou a partir dos interesses que movem as pessoas que estão ali, né? Mas, e sempre pensando nisso, mais do que dominar uma técnica específica, é se mobilizar para inventar caminhos que nos levem a aprender aquilo que nós desejamos aprender. Talvez o primeiro espaço educativo que eu constituí nessa direção foi um ateliê de tecelagem, que era de tecelagem só podia ser com pregos, porque era uma escola pública cheia de estudantes, eu tinha muitas turmas, né? Então eu consegui organizar um espaço que a gente guardava os teares com pregos, e esse ateliê era super concorrido por adolescentes, e isso era uma coisa que me deixava muito impressionada, dizer assim, o que esses adolescentes que são inquietos, né, são a inquietude em pessoa, queriam fazer num ateliê de tecelagem, né? E eram as meninas e eram os meninos que concorriam a esse ateliê, o ateliê era sempre muito cheio, e eles permaneciam durante toda a aula, não faltavam nunca, ficavam ali conversando, né? Eles tinham essa coisa do compartilhar a vida, falar do namorado, da namorada, falar do tio, falar mal dos professores, etc., enquanto estavam ali tecendo. Eles estavam tecendo a vida, na verdade, ali, né? E que queriam fazer uma bolsa para a mãe, aí a gente fazia uma bolsa para a mãe. Mas aí vamos fazer alguma coisa que seja mais experimental também? Vamos fazer. Aí fazíamos e iam experimentando coisas, possibilidades ali na tecelagem. Claro que, sendo uma escola pública, nós não tínhamos material, então nós fazíamos campanha para conseguir materiais para tecer, e as tiras de plástico, né, os cordões crus que a gente tingia também com pigmento natural, as cordas de sisal, enfim, tudo isso fazia parte dos materiais. Eu estou falando aqui de crianças de 10 anos a 14 anos, né, trabalhando aí nesse ateliê. E com resultados que eram incríveis e com envolvimento incrível deles nessas produções, né? Aqui eu trouxe algumas imagens, algumas só para vocês terem uma ideia.
Esse solzinho aqui, isso aqui tudo é plástico, aqui são cordões, que alguns são comprados já coloridos, mas outros foram tingidos na escola. Aqui tem um pouco de papel também, incluído no trabalho feito, né? Enfim, e aí, em 2008, então, eu abro a primeira turma da Oficina dos Fios na Faculdade de Artes Visuais. A primeira coisa, né, que aquela época, em 2008, tinha uma coisa meio assim, uma certa tensão, dizer assim, o que você vai oferecer uma disciplina para as pessoas bordarem numa faculdade de artes visuais, né? Tinha uma coisa meio assim, mas que isso foi se desfazendo no decurso do tempo, ainda bem. O núcleo livre é uma categoria de disciplina na Universidade Federal de Goiás, que é aberto a toda a comunidade, todas as pessoas da universidade podem se matricular. E cada estudante, no seu currículo, tem que cumprir uma certa carga horária de núcleo livre. E ele pode fazer os núcleos livres do seu próprio curso, né? Ou podem buscar em outros cursos. Então, eu costumo receber estudantes da engenharia, da biologia, da química, da área de humanidades também, além dos estudantes da FAV, dos demais cursos da FAV e da licenciatura ao qual eu tô vinculada, né? Muitos estudantes que vêm de fora, é curioso, porque aí eles vêm porque eles acham assim, o curso já é tão pesado, eu quero fazer uma coisa que eu possa ficar mais leve, que eu possa relaxar e tal. Alguns não se engajam com a questão, né, dos fios, porque eles também vão com certo... Que disciplina é essa, Oficina dos Fios, né? E aí, quando vem, alguns não se engajam, eventualmente trancam, mas a maior parte acaba se engajando de uma forma muito, muito intensa e interessante. Aqui, a gente tem um trabalho feito nessa primeira turma, que é num tear de papelão, só para vocês terem ideia, mais ou menos da precariedade com que a gente vai trabalhando também, né? Assim, em termos do que é viável, o que é possível. Tear de pregos aqui, tecendo a urdidura de barbante e a trama feita com jornal, né, amassado. Aqui, tanto a trama quanto a urdidura são malha, tiras de malha. E aí, um projeto final de criação, enfim, aí eu trouxe um exemplo dessa primeira turma, que foi a coisa, uma gaiola não é para ter um passarinho, uma gaiola é para ser tecido, enfim, aí tem todo um discurso, obviamente, em torno disso, das possibilidades, enfim, mais alguns exemplos aqui de bordados, também feitos nessa primeira turma. E, bom, obviamente, na medida em que eu fui oferecendo novas edições da disciplina, eu fui me atrevendo a fazer outras experimentações. Então, a partir de 2011, eu passei a incluir na disciplina alguma possibilidade de ação, isso quando é possível, né? E quando a turma também acolhe a proposta, nem sempre isso acontece, né? Alguma ação fora de sala de aula, alguma intervenção, enfim, ou dentro da própria Faculdade de Artes Visuais, ou fora mesmo. Nesse caso aqui que eu trouxe para relatar para vocês, a gente foi bordar a cerca que contorna a mata, né, da universidade. Então, nós passamos aí alguns dias com a turma toda fazendo o trabalho de bordado aí na cerca, né, e uma coisa que foi muito, muito legal é porque havia uma discussão sobre se nós deveríamos desmanchar o que tinha sido feito na cerca depois ou não, e eu forcei a barra para manter, até porque eu queria ver também como era a ação do tempo e da própria mata, né, em relação ao trabalho. Então, numa parte da cerca, a vegetação engoliu todo o trabalho não existe mais, e quase nem se vê a cerca também, mas há alguns trechos que mais de 10 anos depois, eles estão lá com os fungos alterando a cor e tal, né? Então, é uma coisa que também a materialidade da ação tem uma relação com o meio que a mim me interessa pensar. Mas aqui são fotos que foram feitas bem ali no período que estava sendo executado, as cores ainda estão bem vivas de todo o material, né? Bom, em 2013,
eu mais 2 professores resolvemos propor uma instalação para a Galeria da FAV, e eu trouxe só para fazer um contraponto aqui para vocês em relação àquilo que eu estou chamando de poética da solidariedade. Esse projeto aqui, ele estava muito dentro de uma discussão que nós estávamos fazendo da estética relacional a partir do Nicolas Bourriot, que reivindica, né, uma ação ou uma interação mais efetiva do público e tal. Ainda que tenha essa prerrogativa, né, de que o público tem que interagir, porque senão o dispositivo não acontece, né, quer dizer, é um dispositivo que depende da ação do público, esta separação entre quem propõe e o público, ela está estabelecida, e a ideia do dispositivo substitui a ideia da obra de arte nos termos do sistema da arte, né, nos termos protocolares. Então, apesar de nós termos conseguido, de fato, né, uma relação que foi muito potente em relação à instalação proposta, ela ainda está um passo antes daquilo que eu tenho buscado quando eu falei para vocês da poética da solidariedade. O que é esse dispositivo aqui? A gente montou essa estrutura aérea com muitos fios e faixas e tal. Nas laterais tem teares, e em todo o espaço tem muitos materiais, e as pessoas eram convidadas, então, a fazer o que quisessem aí com esses materiais, e as pessoas começaram a dar os nós e a fazer as tramas e tudo mais, usando os materiais, levando materiais para lá, brincando e jogando, e no decurso de 15 dias, isso foi ganhando uma densidade que foi muito, muito impressionante, que nos surpreendeu muito, né? Para vocês terem uma ideia, né, as coisas foram ficando cada vez mais fechadas, era difícil entrar lá no meio, até chegar um momento que a gente não conseguia mais entrar. As crianças da creche, né, da educação infantil, iam para lá todos os dias, ver a casa da aranha gigante, né, que eles contavam uma história incrível e tal, da aranha gigante. Aos poucos, né, assim, nós disponibilizamos escadas e tal, aos poucos esses objetos foram sendo incorporados também por essa trama gigantesca aí que foi se constituindo, né, que foi se adensando, mas aqui tem uma pessoa aqui no meio, não sei se vocês conseguem ver, mas tem um menino mergulhado aí que não conseguiu entrar caminhando, ele falou assim, mas eu entro assim, e entrou assim para fazer alguma coisa que ele queria fazer lá no meio, né? Mas também tinha seus espaços de leveza, mais de delicadeza, que iam mostrando e constituindo certas composições que nos surpreendiam, né? No decurso do tempo, e que a mim me parecem, também me lembram muito essa coisa do desenho da linha, né? que brinca, que joga e tudo mais. Essa é uma imagem do último dia, para vocês terem uma ideia de como é que as escadas foram incorporadas, os bancos, tudo, né? Se tornou uma coisa muito densa, um emaranhado, né? Um organismo, né? Na verdade, denso, mas muito isso que eu estou colocando para vocês, que é um dispositivo que a pessoa vai lá, interage, vai embora, é o público e somos nós propondo, enfim. Então, esta cisão entre público e os autores do dispositivo é que eu tenho buscado romper em alguma medida, e o espaço da Oficina dos Fios me aponta, né, possibilidades para esses caminhos. Então, eu trouxe algumas imagens de outras coisas que foram sendo feitas na Oficina dos Fios a partir de iniciativas das próprias pessoas que tomam parte da oficina. Então, bordados em fotografia, por exemplo, bordados com outros materiais, sempre com o trabalho da experimentação. Aí pensava que esse material funcionaria dessa forma, não funciona, a gente vai, testa, volta, né? Tenta outros pontos. Às vezes eu brinco assim, professora, fiz um ponto errado. Eu digo assim, presta atenção, porque às vezes um ponto errado não é um ponto errado, é um ponto que você acabou de inventar, né? Vamos pensar num nome aí para esse ponto que você acabou de inventar, né? Então, esta ideia, né, das coisas que vão sendo feitas. E, por exemplo, nesse último semestre, teve uma menina que foi para lá, foi a primeira vez que aconteceu isso, de alguém que quase que escreveu um livro bordando, né? Ela produzia os textos,
escritos à mão, ela marcava no tecido, ia para a aula e ficava bordando, né, intensamente, enfim, e produzindo esses textos que eram um trabalho que ela estava fazendo, mesmo que era textual, pronto, um texto bordado. E a pandemia me trouxe um outro desafio, que foi migrarmos para as plataformas digitais agora, uma oficina que já tinha se iniciado presencialmente. E aí eu acabei acolhendo, eu tinha a possibilidade de cancelar a disciplina, não quis cancelar, e a gente acabou trabalhando, fazendo os encontros online, síncronos, para falar sobre os trabalhos, para compartilhar o que estava sendo feito, enfim, e cada um ia produzindo, fazendo suas produções individualmente. Os tutoriais funcionaram, que foi uma beleza para aprender os pontos, enfim, porque a questão não era aprender os pontos, mas era exatamente fazer a discussão do que cada um estava vivendo e ali pensar em formas, né, de sistematizar essas experiências, fazendo uso do bordado, do recorte, do que fosse. O resultado foi uma pequena exposição que nós fizemos no Instagram, numa página do Instagram, que a gente chamou de Desalinhavos, né? Eu trouxe algumas imagens para vocês, da forma, eu fiz a imagem a partir da página do Instagram, onde está, né? De alguns poucos trabalhos, e a coisa da morte, a coisa da TV estava muito presente, né? Do medo, em plena pandemia, isso em 2020, né? A coisa das aulas, né? Todas na tela, enfim, sempre muito presente. Eu trouxe um vídeo, eu não vou passar ele todo para vocês, eu vou tirar o som, que aí eu vou falando enquanto vai passando, só para vocês terem uma ideia. Será que vai carregar? Pronto. Só para vocês terem uma ideia, assim, de como é que a gente vai dentro da sala, se organizando, brincando, jogando, cada um fazendo o seu projeto, buscando formatar aquilo que quer fazer, mas sempre dentro de uma relação que é de partilha, sempre dentro de uma relação que é de também aprender com o outro. Então, a gente partilha aí as linhas, os materiais, eventualmente, os pontos que um sabe que leva para o outro, o saber, né? Então, prévio de cada um, os damascos, os lanches, né? Porque não dá para parar para fazer um intervalo, então a gente vai lanchando ali, levanta um pouquinho, espicha o corpo, volta, né? Porque é uma oficina de fazeres, mas uma oficina de fazeres e saberes, né? O saber aí atrelado à ideia de sabor também, né? Eu vou adiantando um pouquinho para vocês irem tendo ideias, enfim, desse trabalho acontecendo. E aí, só para dizer que eu sei fazer um tricô, mas é um tricô que não serve para nada, o que eu sei fazer, eu quero mostrar para vocês, que foi o tricô de braços que eu aprendi a fazer, e aí eu resolvi inventar um tricô de braços feito a duas pessoas. Então, um dia a gente se encontra para fazer um tricô de braço, a gente não fala assim, você quer tricotar comigo? Ih, elas estão tricotando ali. Pois é, a gente começou a tricotar usando o braço das duas pessoas aí, e a gente acabou fazendo várias peças, enfim, o tricô de braços em geral é usado para fazer cachecol, né, essas coisas maiores, com lã, com um material mais grosso e tal, e aqui a gente brinca para exatamente estabelecer essa relação de diálogo, de interlocução, né, entre as pessoas. Está aqui a menina abordando os textos dela, ela, que bordou muitos textos durante todo o semestre. Enfim, é isso. Eu também não quero ficar falando muito, eu quero ouvir vocês um pouco. Então, por isso, eu quero dizer para vocês que, da mesma forma que na oficina dos fios, quando estou aqui, eu estou inteira. E aqui é muito bom, e é muito bom estar com vocês hoje. Muito obrigada, viu? Eu quero ouvir vocês também, e, enfim, os comentários, as observações, o que for. Muito legal, Alice. A gente fica à vontade de estar ali fazendo as coisas também.
Então, eu vou voltar para a professora Maristela, depois eu tenho uma Bom, colocação aqui. Alice, eu estou muito encantada com o trabalho, porque ele chegou até mim pela fala dos alunos, né? Então, na verdade, o Everson foi o único, outras pessoas falaram para mim, e é muito lindo, é muito bom ver você falando e contando a história, de fato, de como vai crescendo essa experiência para você também, né? Como ela começou e como ela vai se potencializando. Então, acho que tem uma relação muito grande com a última frase da sua bio, né? Muito grande, muito, muito, muito legal. Eu vou abrir vou dar a palavra para alguém que quiser fazer perguntas, quiser comentar. Tem alguém que se candidata, que quer conversar? Então, uma coisa que eu anotei aqui, né, enquanto a Alice estava falando, né, tu usaste esse termo solidariedade, estética da solidariedade, né? E eu pergunto, assim, porque tu não citaste diretamente, apesar de ter falado do Rio, mas essa tua definição, essa tua colocação, ela vai nessa direção dessa arte relacional, dessa... É isso, deixa tu falar. Sim, sim, da estética relacional, né? Na verdade, ela é uma tentativa, porque assim, eu chego à conclusão de que a discussão que o Bourdieu propõe dentro da estética relacional, ela não supera nem a cisão entre o público e o artista, e a figura do artista, conforme foi forjado a partir da modernidade, né? Porque o artista é o proprietário do dispositivo, né? E quando a gente propõe o Nós e Nós, que eu mostrei para vocês, daquele emaranhado enorme lá, eu me dei conta disso, não importa. Ok, foi um projeto super potente, foi incrível, mas esta cisão entre quem propôs, quem é o dono do dispositivo, quem diz ou quem autoriza o público a interagir, tem o poder, detém o poder, né? E a minha questão, quando eu penso na poética da solidariedade, é do estabelecimento de relações horizontais, porque é para pensar não uma relação entre o artista e o público, mas na constituição de comunidades onde o aprender, onde a experiência estética e a poética sejam indissociáveis, estão ali pautadas a partir destas relações, né? Então, por isso que a ideia da estética relacional já não funciona mais para mim, entende? Porque ela continua me colocando na condição de artista na relação com o público, né? E não na condição de alguém que possa fazer parte de uma comunidade e ali aprender compartilhadamente e deflagrar experiências sensíveis de modo compartilhado. Eu não sei tudo, né? Eu não sei mesmo, e eu nem quero saber, eu quero ficar inventando coisas junto com as pessoas, é isso que eu quero. Então, aqui na UDESC, não sei se tu chegasse a conhecê-lo, o professor Kinsler, que veio a falecer em 2017, 18, né? Foi uma morte bem prematura, assim, e bem abrupta, né? Foi tipo um AVC, assim, mas já bem severo, né? Tanto que ele não saiu do hospital. Mas ele tinha a geodésica, né? Que foi criado aqui agora, que foi o ano passado, que acabou sendo desmontado, porque durante a pandemia não teve manutenção e ele era feito assim, um material bem precário, né? E aí ele, sem manutenção, acabou ficando assim perigoso, né? Mas era como um circo, né? Aí ele chamava geodésica, porque ele tinha uma forma, a base, né? Era uma figura geométrica, assim, vários lados, e depois era bambu e lona, e era um espaço de convivência, um espaço de arte relacional, e se fez horta ali dentro, se fez N coisas assim, né?
produção de instrumentos musicais assim, de uma forma muito experimental, né? Em busca de sons, assim. E também o Kinsler, ele teve uma ação bem forte junto às comunidades de pescadores aqui da nossa Florianópolis, né? Da nossa ilha. E também foi feita uma canoa, né? Que é feita de um pau-sole, dentro da geodésica e tudo mais. Então, depois do falecimento dele, infelizmente, ninguém deu continuidade do corpo docente, né? Os alunos que foram orientados por ele e tudo mais, continuam trabalhando, mas quase todos... Agora eu não tenho notícia de ninguém que esteja aqui, que foi, né, dessa geração do Kinsler. Mas é muito vital, nessa experiência que a gente teve aqui a partir dele, né, esse deslocamento total desse lugar do artista, né? Até como tu comentasse agora, por isso que eu me fizesse pensar no Kinsler. Porque ele próprio, né, nesse lugar de professor e de fomentador desse espaço da geodésia, ele já se desconstruía como o dono, como o mentor, qualquer palavra que se queira pôr, aí ele não era o que ele fazia, né? E acima de tudo, a própria circulação e as possibilidades de experimentação que se davam naquele espaço ali, que fomentavam esse fazer artístico. E dali, né, saía toda uma outra perspectiva da própria arte, do próprio lugar do artista, desse tal produto artístico, né? Então, era muito rico, assim. E, ao mesmo tempo, muito impalpável, né? Tanto que o que é que a gente tem do Kinsler, né? Eu tenho minhas memórias, outras tantas pessoas têm, alguns, claro, alguns trabalhos escritos, mas é tudo muito das emoções que foram retidas pelas pessoas que conviveram naquela ação ali. Então, aí quando tu traz a solidariedade, como uma palavra aí, também tu me faz pensar que tem uma doutoranda minha que está terminando agora, que ela convocou assim, na discussão dela a Mônica Nador, né, que também tem em São Paulo toda aquela atividade integrada ali na comunidade, né, no Jardim, como é que é o nome? Jardim das Artes, eu acho que é alguma coisa assim, me fugiu, e que também ela faz No essa... Embu das Artes, não é? No Embu das Artes é uma das Não, cidades ali do entorno, né? Mas dentro isso, da no cidade de Jardim. São Ah, Paulo, entendi. ela criou, dentro de uma comunidade periférica, ela criou, assim, na própria comunidade, um espaço, mas que eu acho que é Jardim das Artes, alguma palavra assim. Depois eu até dou uma olhada aqui no texto da Tatiane para falar o nome certinho. Mas também é isso, né? É uma trajetória em que ela sempre teve fora desse circuito oficializado, né? Formal de arte, e ela vai construindo com a própria comunidade tanto uma ação política, né? Em relação às suas demandas ali, como também uma ação artística e, sem dúvida, né? Dentro de uma proposta de uma vivência estética, né? Porque toda a relação daquela comunidade, com ela, dela, né, com a comunidade, da comunidade com seus problemas, da comunidade com os poderes públicos, eles se constroem dentro desses viés estéticos. Então, né, quando fala dessa estética da solidariedade, também me convocou esse trabalho que a Tatiane, né, está fazendo, que é da Mônica Nador. Então, e que por sua vez ela vai associar lá com a Faia e com a Varvara Stepanova, né, no contexto lá que essa é a tese dela. Mas assim, então, Alice, sim, né, eu contente dessa possibilidade de pensar tantas coisas a partir das tuas falas, né, que tu nos mostrasse. E para completar, falar um pouco aqui que é o nosso laboratório, né, que está ligado tanto ao bacharelado em moda, da onde eu venho, né, com a formação na graduação, mas também com o programa de artes visuais. E o laboratório a gente desenvolve aqui o que a gente chamou, né, de saberes sensíveis, e tem tudo a ver com essa proposta, né, com um trabalho pedagógico dentro do campo das artes, que não é exclusivamente das artes visuais ou da arte, né, com A maiúsculo, mas desses processos de criação
que convocam esse sensível, esse engajamento, essa humanidade como autores, né, desses processos. E aí, por isso, né, circula também entre a moda, o design e as próprias artes visuais, onde a gente também está situado. E aí o teu trabalho, como de outras pessoas que vieram participar do nosso seminário até aqui, nos alimentam muito, né, de pensar e de sentir mesmo, né, de perceber uma produção consistente dentro desse viés que parte do humano para o humano, né, não sem essas categorias hierarquizadas do que é a arte ou todo o mercado que também se estabelece aí. Falei muito, né? Não sei se ajudei Não, que o maravilha, público em Mara. geral aqui Muito, a muito acompanhar o que eu obrigada. queria Assim, falar. e, nossa, você trouxe. Inclusive, eu quero saber mais notícias desse professor aí da UDESC, que eu não. Porque é uma coisa tão doida, né, Mara? Porque, assim, eu conheço várias pessoas da área de artes aí da UDESC, mas ninguém nunca me falou sobre ele, entende? É uma coisa muito. Eu acho isso uma coisa impressionante, né? Você é a primeira pessoa que me fala sobre ele, né? E aí, isso cai nisso que você está falando do impalpável, né? Porque assim, mas eu acho que essa é a grande questão, porque assim, a ênfase que a história da arte tem, né, nos objetos e nas coisas, apaga as pessoas e apaga os modos como esses objetos foram produzidos, esses artefatos. E quantas relações perversas inclusive injustas se estabeleceram para a produção do objeto que permanece. Ele é permanente, né? Mas as circunstâncias em que eles foram produzidas, não. Então, por isso que eu fico reivindicando essa outra ênfase, porque, assim, isso que parece impalpável, na verdade, está nas pessoas que estabeleceram as relações, né? E essas pessoas podem desdobrar isso para mais pessoas, e a gente tentar reconstruir esse sentido do humano, do comunitário, da partilha, né? Que a gente perde tanto numa estrutura que é competitiva, que está pautada pela noção de indivíduo muito mais do que do comunitário, né? E eu fico muito feliz de ouvir você e ouvir essas referências. Alguém quer falar? Maria de Fátima? Estou aqui pensando com tudo, né? Eu adorei a oficina de filhos. Confesso que eu fiquei assim pensando, né? Por que a gente nunca pensa nessas coisas? Eu adorei a ideia. Acho até que uma pessoa mais habilidosa, eu adoro bordado, sabe? Adoro. Mas sou aquela que fura todos os dedos, sabe, Alice? Eu mais furo os dedos do que bordo. Mas eu adoro bordado. Toda espécie, principalmente os mais antigos. Então, na minha casa, tinha tanto a minha mãe quanto a minha avó, gostavam muito de bordar. Minha mãe era mais chegada no tricô, e minha avó, uma crocheteira que marcou a identidade cultural aqui da nossa região como uma crocheteira e tanto. Então, coisas assim que a gente ainda não vê pontos, tudo como os dela. Mas, enfim, eu tenho a imagem dela fazendo. Mas para você ver, né? Às vezes a gente passa a vida do lado de uma pessoa que faz. Mas a gente não tem maturidade para perceber a falta que isso faz. É um fazer que a gente não tem maturidade para poder falar, acho que eu vou aprender. Por quê? Né? Então, hoje, eu vejo essa falta quando eu quero me dedicar um pouco mais a isso tudo, aos meus alunos no curso de moda, no design de moda, entendeu? Quando eu percebo que tem essas relações que poderiam ser mais aperfeiçoadas
isso falando como professora educadora, aperfeiçoar mesmo essas relações entre pessoas, entre os próprios alunos, entre eles, entre nós com eles, porque muitas vezes eu vejo nesse trabalho, nesse ofício, né, por meio dos filhos, esse traçado mesmo de caminhos, de relações que levam um a aprender com o outro. Coisa que, por incrível que pareça, a gente percebe que essa moçada hoje está trilhando muito mais na competição, nos saberes superficiais, do que naquilo que cria raiz. Naquilo que você precisa ter tempo para poder refletir em cima do que faz. E para mim, eu tenho comigo como certeza que as coisas, na nossa geração, eu falo na nossa geração, acredito até que eu seja mais velha que todas vocês. Aqui que algumas eu sei que sou. Mas a gente, na nossa geração, era importante você aprender esse tipo de ofício, porque tinha alguma validade no futuro, pensando em nós mulheres. Hoje, eu percebo nas minhas alunas uma vontade imensa de fazer isso para poder aprender na questão de poder ter uma sensibilidade aos fios, e não somente a linha que passa na bobina da máquina. Isso para elas é pouco. Então, elas querem ter aquele contato com o fazer manual. Por aqui, nós temos bastante na nossa região. Então, eu percebo que, às vezes, as alunas têm essa vontade, mas, ao mesmo tempo, tem aquela trava natural de uma cidade grande, aonde fala, mas por que você vai fazer? Isso é trabalho de gente antiga, trabalho de avó. Mulher, hoje em dia, tem que ser mais empoderada. Mulher, hoje em dia, eu tenho uma raiva dessa palavra empoderada, você não faz ideia. Você tem que ser mais empoderada, você tem que ser vivaz. Você hoje tem tantas coisas, possibilidades que você pode fazer sem ser essas coisas. Ai, é tão pequeno hoje. E eu, então, fico me perguntando, sabe? Talvez a nossa geração tenha sido feita de coisas muito pequenas, e talvez por isso que hoje a gente veja tanta grandiosidade nesses pequenos fazeres, porque a gente aprendeu pra caramba com isso tudo. E, às vezes, eu mesma, eu tenho vontade de ensinar, mas eu não vejo aquela vontade que brilha os olhos do aluno, sabe? De falar, não, eu vou fazer um trabalho. Eu vejo seus teares, para criança de 10 anos, e eu acho isso lindo. A escola da minha neta, em Jaboticabal, que é bem fora da caixinha, de um aprendizado fabuloso, mas meio nesse sentido das artes, um pouco fora da caixinha, e eu acho lindo, porque ela está no 3º ano. No 5º ano, na aula de artes, ela vai aprender o tear manual. Ela acha o máximo, ela fala, vovó, as amigas, elas põem preguinho, vovó, põem preguinho na madeira, vovó, e vai tudo enrolando a linha. Quando eu chegar lá no 5º ano, vovó disse que eu vou aprender isso. Você me compra um tear desse, vovó? Compra, vovó compra 10. Eu acho lindo. Mas aí eu fico pensando, é coisa de cidade pequena. Interior de São Paulo, sudoeste noroeste do estado. Então, um lugar, né, pequeno, tal do agronegócio, né, não... Porque a gente não percebe isso. E eu acho que isso tudo que você faz, Alice, eu enxergo mais como desenvolver de virtudes nesses alunos. Eles aprendem a lidar com fios. Fios são coisas maleáveis. E hoje a expressão humana não tem mais maleabilidade. Hoje os nossos ensinamentos, muitas vezes, mais endurecem os alunos. E o que você faz traz para eles uma percepção de aconchego,
de carinho, são fios que entrelaçam. Olha, aquelas meninas, enquanto faziam o tear, e vão conversando, jogando conversa fiada fora. Eu sou do tempo que minha mãe jogava conversa fiada fora com a minha avó, com meu pai, comigo, sentada ali no chão, fazendo alguma coisa, com a cadeira sentada na calçada. E hoje é do portão para dentro. Eu moro num prédio, porque eu morro de medo. E meus netos ainda têm a possibilidade de morar num condomínio e poder andar de bicicleta até 10 horas da noite, porque o Honda está passando ali e moto. Mas elas não têm. Hoje eu não sei, a escola não tem essa maleabilidade. Eu ficaria aqui falando assim, acho que uma meia hora, porque eu acho tão terno, de ternura, terno, de doce, o trabalho que você desenvolve com essas crianças. Eu acho que dá um colo para essas crianças de 10 anos, coisa que normalmente, na maioria das escolas, hoje em dia, a gente não faz. Com os pequenos, né? Porque os grandes não querem aprender. Veja, os pequenos eu trabalhei com eles até 2004, né? Desde então eu estou trabalhando só com estudantes Universitários. Isso. Mas uma coisa que me chama muita atenção é o fato de que eu sempre tenho problemas por excesso de solicitação de matrícula na disciplina, entendeu? Veja bem, é um ateliê, eu ofereço 20 vagas, e eu sempre tenho que abrir vagas a mais, porque sempre tem alguém que não conseguiu e que às vezes vem agoniadíssimo na aula dizendo assim, eu preciso fazer essa disciplina. Às vezes a gente da própria Faculdade de Artes Visuais, às vezes não. Uma vez veio uma menina da veterinária, falou assim, Alice, você não oferece essa disciplina há 1 ano e meio, eu vou me formar, eu não posso me formar sem fazer ela. E Olha eu não que bem. Entendeu? Então tá bom, então venha, né? Então, assim, eu recebo argumentos de chantagem, né? Absoluta, total, né? Mas ok. Então, assim, eu já sei que eu vou abrir 20 vagas, mas provavelmente eu vou ter umas 25. Nesse percurso, tem aquela pessoa, aquele rapaz que fala assim, não, mas eu não vim aqui para abordar assim, não. Não, isso aí não é para mim. E aí, cancela. Eventualmente tem, óbvio. Mas a evasão é sempre muito pequena. Teve uma situação de um menino da biologia que veio para acompanhar uma amiga. A amiga foi fazer o núcleo livre, ele precisava de carga horária de núcleo livre e não sabia, não queria fazer da biologia. Ela falou assim, vai lá, faz, a gente faz a oficina dos CIS, fica lá conversando, passa tempo, é uma coisa fácil, você consegue a carga horária, entendeu? Tá, então tá bom. Ele foi, sem saber em que arapuca ele ia se meter, né? Chegou lá e começou a bordar e tomou um gosto tão grande pelo bordado que ele ia para lá mesmo quando não tinha aula. Eu me lembro de uma semana que era uma programação especial e as aulas estavam suspensas e eu vinha pelo corredor apressada e ele estava sentado numa cadeira na frente da sala. Eu falei, criatura, hoje não tem aula. Eu sei, professora. Mas então o que você está fazendo aqui? Eu vim para bordar. E ficou ali durante o período todo bordando sozinho, sem aula, entendeu? E tal o envolvimento e engajamento que ele teve. Então, assim, na verdade, estas pessoas que se engajam com a oferta, com a proposta, enfim, vão em busca, assim, alguns não sabem nem pregar o botão. Eu tenho que ensinar a dar o nó na linha. Gente, eu nunca imaginei isso, eu tive que desenvolver uma estratégia para explicar para eles como é que dava o nó na linha. Porque a gente faz automático, né? Eu falei assim, não, eu não sei, não consegui ver, mas tá bom, então vou ver uma estratégia metodológica aqui para ensinar a dar o nó na linha, né? Então, porque são coisas muito elementares, de uma manualidade, eu acho, que vem carregada de saberes que vão sendo perdidos no decurso do tempo. E, então, eu tenho, por exemplo, estudantes da arquitetura, estudantes do design gráfico, que não tem nenhuma disciplina de ateliê que seja de pegar as coisas, que é tudo digital, e que aí eles vão para lá Hoje a maioria. abordar, e aí eles vão descobrindo que o bordado é um desenho,
que bordar é desenhar com agulha e linha. E isso é uma descoberta incrível, sabe? É uma descoberta incrível, eles ficam encantados com essa possibilidade, né? Então, essas descobertas movem, e há muito engajamento. Já tem fila, já tem gente no corredor dizendo assim, você vai oferecer semestre que vem? Vou oferecer. Será que eu vou conseguir ponto? Aí eles já fazem uma cara de chantagem, porque sabem, se não conseguirem a pontuação, eles podem bater lá na porta e pode ser que eu coloque eles para dentro da turma. É assim, todo semestre é assim que eu vou oferecer, desse jeito. Mas você tinha Mas, falado... no fundo, tem uma carência aí, né? Uma necessidade de querer fazer, né? Eu acho que traz embutido uma necessidade de querer fazer, não é? Sim, sim. Porque para muitos essa atividade é muito melhor ele fazer uma atividade no seu núcleo do que ele fazer um curso de Mindfulness. Porque, na verdade, o que ele vai desenvolver no Mindfulness? Atenção plena. E o que é o bordado? O que é Atenção plena. o crochê? É atividade de atenção plena. Isso. Então, para muitos, eu vejo por esse aspecto. Sim. Eles se dão melhor e acabam até segurando dos seus parafusinhos que já estão molinhos aqui, que já estão próprios para cair, né? Porque é uma atividade de atenção plena. Então, eles não vão por causa disso, mas ficam por isso. Provavelmente. Porque o que você desenvolve neles, eles não pensam que eles vão poder desenvolver. Eles acham graça que eles vão aprender a bordar, fazer crochê. E eles não percebem que, embutido nisso, você está passando para eles um benefício sem tamanho. Né? Eu vou falar uma coisa, eu tenho algumas coisas para pontuar. A primeira coisa que eu queria dizer é que eu vi um depoimento da Marisa Monte dizendo que ela foi fazer tricô e ela tem uma professora que é uma senhorinha e a linha embolou e ela começou a ficar nervosa tentando desembaraçar a linha e a senhorinha falou para ela, Marisa, nunca brigue com a linha, ela vai ganhar sempre. E ela virou e falou assim, eu trouxe isso para minha vida. Isso ela estava falando da pandemia, de como ela lidou com a pandemia. Mas ver uma pessoa da estatura da Marisa Monte aprendendo a fazer tricô faz a gente pensar numa coisa que eu vi há um tempo atrás, de um movimento pelas manualidades, que eram jovens da Inglaterra que iam para pubs ficar bordando coletivamente. Então, eles iam, cada um com seu tricô, e ficavam em volta de uma mesa, jogando conversa fora e bordando. E isso faz a gente pensar na importância que tem essas manualidades, né? Eu fiquei fascinada com o tricô de braço, Alice, assim, com toda a sua abordagem didático-pedagógica toda, mas o tricô de braço me parece uma coisa tão importante nesse momento, no momento em que a gente está vivendo virtualmente e com uma juventude que, por estar trancada nos quartos, na frente das telas, eles não conseguem nem chegar, nem conversar, nem estabelecer contato. Então, de repente, você cria uma atividade coletiva, criativa, em que isso. Então, é muito bonito, muito bonito, bonito. Então, isso me faz pensar que essa é uma didática para a escala humana, porque a gente está saindo dessa escala do humano, né? Então, isso são práticas didático-pedagógicas em que a gente está resgatando essa escala humana que envolve o afeto, o acolhimento, porque eu acho que mais do que nunca hoje, como professores, nós temos que pensar no acolhimento.
né? Num lugar onde esse jovem ele possa dizer dele, possa ser humano, né? Não essa coisa distante. Eu estou assim fascinada e a minha formação é arquitetura. Então, quando eu fiz arquitetura na UCG, o primeiro semestre de projeto, PA1, a gente tinha um mês de aula, eram 3 horas e meia de aula por dia, de atividades que hoje eu penso pareciam uma terapia de grupo. Então, eram muitas, muitas atividades, assim, com várias dinâmicas, né? Mas o Cresça, ele foi muito importante para mim, e uma das atividades, a gente ficava dentro, tinha um grupo que fazia um círculo interno e um outro grupo, um círculo ficava no externo. E a gente ficava de frente uns para os outros, com os olhos vendados, a gente tinha que tocar o corpo um do outro. E, bom, essas atividades, elas mexeram muito comigo, elas foram determinantes para a pessoa que eu sou hoje. Inclusive para a professora que eu sou, porque foi dessa atividade, da vontade de colocar meus alunos em contato com o corpo, que nasceu a atividade de modelagem de tecidos em pedra. Veio disso aí. Mas a gente tinha isso, e o contato com as coisas, o tocar uma árvore, né? Hoje eu falei disso para um aluno meu, eu tomei um café da manhã com um aluno falando, a gente tomou debaixo de uma goiabeira, num café lá no setor universitário, e eu falei disso, a goiabeira teve uma importância muito grande na minha vida, que eu tomei consciência nessas atividades. Porque de olhos vendados eu toquei a goiabeira e desabei em lágrimas e me emocionei profundamente, e aí eu fui entender como a goiabeira tinha importância para mim. Então, eu estou fascinada, acho que a gente precisa disso, dessas experiências, tem que refletir muito sobre elas. Obrigada, Alice. Obrigada, Maristela. A gente pode tricotar junto, se você quiser, no braço aqui, ó. Tchim, tchim, Eu tchim, tchim. Mas eu me esqueci de falar uma coisa, que bom que você falou da Marisa Monte, porque uma das coisas que que a gente trabalha, uma das ideias, né, que a gente trabalha também na Oficina dos Fios é isso, né, que uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender é desfazer os nós, né, entende? E para você desfazer os nós, você não pode esticar, você não pode apertar, você tem que afrouxar, né? Essa coisa, né? Então, eu me lembro que com os adolescentes, né? Às vezes estava aquela coisa, era aquele emaranhado enorme, a gente passava uma semana lá desfazendo e fazendo novelos, né? Era isso. Não era tecendo ou bordando, né? Era desfazendo e organizando os fios, para depois ver o que ia fazer com aquilo. E isso não era perder tempo, ao contrário, né? É uma coisa que é absolutamente necessária para a vida mesmo. E essa coisa do, olha, para desfazer os nós, não aperte, não puxa os fios, não estica, afrouxa, que aí você desfaz o nó, senão você não desfaz o nó, né? E é uma coisa que a gente brinca muito com essa ideia, né? E com certeza, com certeza. São metáforas, né? Opa! Então, a Maria, que está aqui conosco, que inclusive faz o doutorado dela aí com vocês, né, em Goiás, ela faz uma pesquisa muito bonita sobre memórias, mulheres. Queria que ela falasse um pouquinho para nós, que eu acho que tem tudo a ver aqui com a conversa de hoje. Não sei se ela está apta a falar, né? Porque às vezes a gente está em trânsito. Agora, essa questão aí de, não, meu pai era marinheiro, né? Ele se aposentou como capitão de fragata, mas ele era marinheiro. Então, uma coisa que eu aprendi desde pequena foi desfazer nó, né? E até hoje, assim, mesmo a minha filha, a mais nova, não chegou a conviver com ele, mas a mais velha, ela sempre faz a menção quando tem linha enrolada, assim, o vou aqui é dizer que a gente não pode passar a linha, né? Que tu não pode ficar passando para lá e para cá, também tu tem que ir trabalhando ali. Então, vocês falando aí dessa história, me lembrei do meu pai também. Maria, estás por aí podendo falar, Maria?
Mas o nó de marinheiro, ele é terrível. Não, sim, não, mas ele não nos ensinava a fazer nó, né? Ele nos ensinava a desfazer nó, a desenlinhar as coisas, né? Então, e é isso, né? Tem que ter uma certa sabedoria para fazer E é isso. Sim. tão importante, né? Porque acho que a É, gente pensa na vida justamente porque não sabe desfazer os nós, né? Aí fica- Mais fácil passar em volta e cortar com a tesourinha, né? É é romper o laço. verdade, né? Uhum. Então, A gente não até desata o nó, a enquanto... gente rompe o laço, né? É mais prático, mais rápido. Ah, é a Bia, tá certo, Maria. Tava misturando as pessoas aqui um pouquinho, né? A Maria tá no Maranhão, né, Maria? Oi, gente, boa noite. Professora Mara, é a Bia que faz a Sim, pesquisa sim. sobre a memória com os moradores da região da Baixada. Mas eu Uhum. acredito que ela está aqui. Eu Ah, ainda tá. não Ah, estou é no a Beatriz que tá doutorado. aqui, tá certo. Tá escrito É a Beatriz ali, né? Bia, que também é do É. Maranhão. Aham, mas Ela deve. ela faz Mas doutorado em Goiás. o trabalho da Alice está com um pouquinho de eco porque eu ainda estou na estrada. É, o trabalho que o grupo Linhas produz aqui no Maranhão, que a Bia também pode até comentar, que eu acredito que o áudio dela está melhor que o meu. Também é uma produção de crochê coletiva, onde é um grupo de 7 mulheres que se reúne e que hoje eles trabalham em praças, em prédios públicos, e a comunidade, o público em geral pode participar, e cada um leva um rolo de linha e a sua agulha, e eles começam a produzir crochês coletivos, contando histórias. É um trabalho bem interessante. E aí depois eles produzem intervenções também. Então é um trabalho bastante interessante desse grupo aqui e que tem uma relação muito forte com o trabalho da professora Alice. Obrigada, Maria, por dar essa dica. Não sei se a Beatriz está tendo como conversar com a gente, Beatriz. Mas a Maria, ela também é uma pessoa muito especial. Ela é professora no Maranhão, no interior, né, Maria? E ela já nos relatou no seminário anterior muitas experiências que ela faz com as crianças dela lá, são de Boa emocionar. noite. Eu acho que a Bia que ela citou, não sou eu, no caso. Eu estudo na UEL, do Paraná. Então, viu? A gente tá circulando aqui, adivinhando atrás dos quadradinhos pretos quem é que está aí. Mas, a Beatriz, ela participa, eu não me lembro do sobrenome dela, só se eu procurar por aqui agora. Mas a Beatriz é do Maranhão, então não é tu, Beatriz, né, que estás aqui conosco hoje. Não é Bianca, professora? Não, é a Beatriz que a gente encontrou até na Unpap, lembra? Por um lapso que eu... Do cabelo curtinho, João. Do cabelo Esse bem crespinho, curtinho. né? A gente tem uma foto com a Bia lá. Bom, mais questões, mais colocações nessa trama. Eu acho que ia render bastante se a gente estivesse aqui tomando um café, né? Com as linhas, um Bordando. pano na mão. Bordando, tricotando, né? É verdade. Mas Posso ficam fazer uma várias pequena fala, reflexões. professora? Oh, desculpa, José. É, Eu vou fechar meu microfone. como é que está o nosso tempo aí, prof, tá? Vou tentar não me estender muito. Não, ainda estão 8h30 agora. Então vou tentar não me estender 8h34. muito. Isso. É um prazer muito grande, professora Alice, conhecer o teu trabalho, conhecer a professora. E esse trabalho com texturas, tramas, nós, né? Para mim, ele é muito afetivo. Eu tenho uma história com relação a esse trabalho. O trabalho de bordado, para mim, ele foi um divisor de águas na minha vida. Foi quase uma terapia, uma sessão de terapia, daquelas que te libertam para a vida. Mas no sentido, e eu participei justamente, eu sempre tive muito gosto, né?
Eu sempre gostei muito dessa questão da costura, do bordado, do tricô, do crochê, porque eu tive em casa também um exemplo, que era a minha mãe, que tinha aprendido com a minha avó. No entanto, o aprendizado disso parou na minha mãe. Ela não conseguiu dar continuidade nessa herança. E ela não conseguiu dar continuidade por questões tristes, né? Não vou entrar aqui em detalhes, mas foram por questões tristes, né? Que ela não conseguiu dar continuidade. E como eu era filha caçula, eu ficava mais em casa, então, assim, eu ainda acompanhei a minha mãe costurar um tempo, aprender a cerzir, a pregar botão, a alinhavar. Aprendi tudo com ela, mas eu aprendi olhando, porque ela não parava para ensinar. Ela tinha muita costura para fazer, né? E o meu trauma, então, assim, eu digo que foi um divisor de águas, porque apesar de eu achar aquilo tudo muito bonito, muito interessante, ele era triste. Então, eu cresci, porque adulta, percebendo aquele ambiente da costura, do bordado, do corte, né? Como um ambiente triste, uma coisa triste. Então, a memória me remetia àqueles momentos de infância que eu ficava ali com o paninho, costurando. Mas, ao mesmo tempo, eu queria me afastar porque era triste. E muito, muito, muito tempo. Depois, mesmo assim, mesmo sendo triste, eu ainda busquei fazer, aprendi tricô, fazia minhas coisinhas aqui, fazia, mas sempre aquela memória triste. Aí, tem uma coisa de uns 8 anos, eu participei justamente de uma oficina, talvez algum de vocês conheça, do Vinícius. O Vinícius hoje está em São Luís, no Maranhão também, está lá com Maria. E ele fez um trabalho muito lindo de doutorado, né, a respeito das rodas de bordado. Então, ele viajou o Brasil, né, atrás dessas rodas de bordado, né, lá nas suas origens. E ele fez aqui em Curitiba, na FAP, daí eu fui convidada, junto com uma outra amiga minha, que tem um trabalho chamado Oficilinha, que ela trabalha com crianças, na educação infantil, crianças de até 10 anos, 11 anos, né? Ensinando as tramas, ensinando as lãs, né? Os tricôs. E é um trabalho muito lindo. E aí, nessa oficina dele, só para contar assim rapidamente o que foi esse divisor, nesta oficina dele eu fui porque eu gostava do trabalho, mas... E aí eu participei, e nessa oficina dele fazia parte, né? Trazer as memórias ali para aquela oficina, e aí o resultado seria um livro de memórias bordados, né? E claro, né, junto com essa prática tem aí tudo que envolve, que é o maravilhoso. É o conversar, é o descobrir o ponto, é o amarrar o nó, é trocar ponto uma com a outra. Eu aprendi ponto que eu nem sabia que existia, eu aprendi nessa oficina. E também, né, ensinei alguns, descobri outros nomes, ponto que eu conhecia por um nome lá em tal lugar, é outro nome, né? Então, essa dinâmica das tecituras, seja da costura, do bordado, do tricô, é fantástico, assim, sabe? Isso me chama muito, um dia ainda quero ter o prazer de fazer um trabalho assim. E no final de um desses encontros, né, que a gente fez, um desses bordados, foram vários, e aí eu trouxe esse divisor de águas, a minha história, né, com o bordado. E parece que quando eu vim, eu entendi que a minha carga com o bordado e a costura, né, ela foi marcada, né, por umas coisas tristes, mas ela encheu de significado para mim, né, esse fazer artístico.
Eu tenho um carinho muito grande por esse fazer das tessituras, assim, sabe? Porque ela vem carregada de memória afetiva, de sentimento. Quando eu penso numa linha, num pontinho, automaticamente a minha mente vai lá na minha avó, que eu nem conheci, mas é como se eu estivesse do lado dela bordando. Então, assim, tudo isso que carrega uma prática artística como essa é fantástico. Assim, então, esses trabalhos que a professora faz, que o Vinícius faz, né, que essa minha colega faz, e outros tantos trabalhos, né, que a gente teve no seminário do Caminhos do Contemporâneo, ali no Odessa, aquele trabalho que a gente teve do bordado coletivo lá, Jesus estava, é fantástico, assim, e não vai morrer nunca, professor, e vai ter cada vez mais alunos batendo na sua, na sua disciplina, porque é isso que a gente precisa. E vou né, citar a professora Maria de Fátima, que ela diz, como é que eu até anotei aqui? Atenção plena, É né? Eles uma forma de precisam, desenvolver a atenção plena, o foco, isso, né? está morrendo isso com tanta tecnologia superficial, rápida, e que não precisa só do dedo, só um dedinho. Né? Então, cada vez mais eu vejo se valorizar esse tipo de trabalho que é milenar, né? Afetivo, histórico, e vai continuar sendo. Eu não vejo como isso acabar. Não vai. E eles querem sim. E depois eu tive o prazer de fazer um pequeno trabalho com os meus alunos do ensino médio. Eles amaram, e realmente eles não sabem, alguns não sabem pregar um botão, não sabem fechar um buraquinho, eles não sabem dar um nozinho, não sabem. Mas eles querem. Eles não sabem porque eles não tiveram, né, a mesma sorte que eu tive de mesmo triste aprender em casa, né? Eles falam assim: se rasgar, professora, a gente manda na costureira. Eu falei assim: mas você vai mandar um buraquinho desse tamanho, você vai mandar na costureira para fazer isso? Você faz isso, rapaz. Os meninos, né? Eu gosto de pegar no pé dos meninos, né? Você faz isso, rapaz. Vai aí. Eu já pegava agulha, sempre tinha agulha, não. Você pegava agulha, dava ali, você vai lá, costura esse negócio. E assim, para eles, eles faziam aquilo, eles achavam assim. Mas depois os olhinhos brilhavam, parece que eles se sentem incapazes, assim, e daqui a pouco eles se sentem capazes de fazer coisas que eles acham importantes, mas que infelizmente. E eu acho que vai caber a nós, a professora, né, a quem trabalha bastante com essas texturas, manter esse contato, sabe? Vai ter sempre muita gente procurando. A oficina da minha amiga também assim, é todo sábado a oficina dela. Falta espaço. Sabe? Então, professora, é maravilhoso o teu trabalho, assim. Eu espero um dia poder conhecer pessoalmente, assim, quem sabe participar pessoalmente de uma dessas suas aulas aí. Você vai ser muito bem-vinda. Parabéns. Me lembrou numa dos ateliês que eu tinha na escola pública com adolescentes, que essa coisa do primeiro tecido que eu vou tirar do tear, né? É uma coisa assim que a professora vai desmanchar, não vai desmanchar, tenha calma, vamos lá. E aí, vem comigo, professora, fazer, e aí a gente foi tirando prego por prego, amarrando as pontinhas e tal, e o olho dela foi ficando brilhando assim. Aí ela pegou o tecido na mão e falou assim para mim: professora, parece que eu fiz isso aqui a vida inteira. E fala dela, a vida inteira, que me parecia naquele momento, não era a vida inteira de 12 anos, era a vida inteira de milênios, né? A sensação que eu tinha é que ela trazia uma memória que não era dela, que era uma memória que era coletiva, que era de uma comunidade, de uma história e tal, né? E ela, sim, encantada numa coisa, num momento de magia, com o seu primeiro tecido que acabou de ser tirado do tear. Sim. É um encantamento assim, fantástico.
Só tenho a agradecer. Eu troquei de... Passei para o celular porque a filha queria usar o computador. Está me esperando aqui. Tá bom. Alguém mais quer a palavra? Mara, podemos então encerrar? Sim, da minha parte, se ninguém mais quiser fazer outros comentários, a gente pode encerrar agradecendo essa noite maravilhosa com a Alice, né, que faz a gente também sonhar, né, que é possível um mundo melhor. Hoje de manhã eu tive num evento aqui no nosso centro mesmo, que era sobre alfabetização. Na verdade, eu passei ali, eu não tinha o objetivo de ir assistir, mas aí acabou eu tendo que ficar um pouco mais, e a professora que falava, que é de Pelotas, só que eu não cheguei a registrar o nome dela, ela estava falando sobre a alfabetização como um ato de amor e de coragem, né? Um pouco do Paulo Freire e outros autores também que ela traz. E, né, e dentre tantas coisas que ela explicou ali, falou, esse ato de amor é nesse sentido, né, desse se ocupar do outro, desse humano, entender que é um processo que se realiza entre humanos e que, consequentemente, né, exige um compromisso, uma responsabilidade, um acolher, um compartilhar. Tinha uma listinha de palavras assim importantes. E aí, né, dentro dessa discussão, ela fala também de que esse ato de amor e de coragem, ele é um ato por justiça social, né? Lembrando que por muito tempo, né, se considerou que no meio profissional, até mesmo em prol de uma valorização do trabalho docente, essas palavras, amor, né, compromisso, assim, no sentido dessa afetividade, né, dessa dimensão emocional, elas eram mal vistas como uma forma de enfraquecer tanto a luta quanto o reconhecimento desse valor do professor. E aí ela reforça que não, né? É exatamente esse tipo de convicção ou de ideologia, é uma ideologia que busca nos tornar máquinas. E isso está a serviço de tudo aquilo que a gente não quer, né, que predomine no mundo. Um mundo regido, né, pelos interesses financeiros, por uma desigualdade cruel entre os sujeitos, né, numa injustiça social permanente, uma exploração das pessoas, do humano pelo próprio humano, sem contar a destruição do planeta, né, das riquezas naturais, como as nossas florestas, a biodiversidade. Então, quando a gente se reúne aqui em torno desses fazeres, né, que antes de tudo são fazeres de humano para humanos, a gente lembra que isso é um ato de amor e de coragem, né? Então, Alice e Maristela, né, também pelo convite, obrigado por nos encher de esperança, porque entre essas coisas que a professora ali falou, ela falou, né, que nada mais promissor de esperança do que a docência, porque a cada estudante, né, a cada sujeito a quem a gente estabelece essa relação humana de docência, a gente deve ter clareza de que daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, né, 30 anos, ela foi botando assim várias idades, a gente tem que ter um projeto em relação a isso, né? E aí ela termina essa fala e ela mostra uma foto que ela fez em Buenos Aires em 2003, dentro de uma biblioteca lá que ela citou um nome que eu não me lembro também para repetir. E era uma senhorinha bem idosa, assim, já toda encurvada, assim, né? Lendo um livro. E aí ela disse, essa foto me emociona, porque certamente a professora dela, que alfabetizou, não ia ter jamais a noção que aos tantos anos, né, 90, talvez, anos de idade, aquela senhora estaria encontrando sentido para a vida dela na leitura. Só foi possível porque um dia foi alfabetizada. E assim a gente pode falar, né, nesse sentido, como
o Everson falou aqui no começo, do quanto marca, né? O quanto transforma, o quanto sentido dá na vida de todos nós a possibilidade de a gente se encontrar, assim, né? Por meio dessas mãos que tramam, e tramam a esperança. Essa é a vontade, né? Que elas tramem a esperança. Muito obrigada, Alice, muito obrigada a todos, Maristela. Espero que hoje todos nós tenhamos uma noite muito Com certeza. aconchegada. Vai ser lindo, Com Mari. certeza. Obrigada, gente. Boa Obrigada, noite muito pra vocês. obrigada. Obrigada a todos, Everson, obrigada. obrigada, meu querido. Obrigada, gente. Viu, Obrigada, Alice. Maristela, Obrigada ao obrigada. Everson pelo depoimento. Pois é, Uma boa noite a lindo, todos. Everson. Boa noite. Deixa eu voltar aqui. Espera um minuto. Não. Deixa eu fechar.